Hoje vamos falar do importante evento ocorrido há 100 anos atrás, a Revolução Russa, que está de aniversário esse ano, portanto é tema quente para todos os vestibulares, para o Enem e para todas as provas que você for fazer. Show de bola? Vamos embora então começar a nossa aula, falando, obviamente, dos antecedentes dessa revolução. Rapaziada, a Rússia, durante o século XIX, ela representava um baluarte do conservadorismo europeu. Como assim? Você tem que lembrar que o século XVIII termina com a Revolução Francesa, que vai espalhar os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, ou seja, os ideais iluministas pela Europa. A Rússia vai na contramão dessa história. É uma dos participantes do Congresso de Viena que tinha que objetivo? Restaurar o antigo regime que havia sido fortemente abalado pelas guerras napoleônicas. Na verdade, o Congresso de Viena é uma coisa feita aí em 1814, 1815, que representa o conservadorismo europeu, que representa o retrocesso, a volta do absolutismo monárquico, pois ele vai pregar com seu princípio da legitimidade o retorno das antigas dinastias absolutistas que haviam sido tiradas do poder por Napoleão. A Rússia, nesse contexto, vai estar junto com outras nações conservadoras, como a Prússia, como a Áustria, e com elas, inclusive, vai lançar a Santa Aliança, que era um exército internacional que tinha como objetivo impedir novas revoluções de cunho iluminista. Então a Rússia, que tinha no governo, o esquema, a política czarista, absolutista nas mãos da dinastia Romanov, com a Santa Aliança, pretende formar um exército para impedir revoluções que gerassem, que abalassem o antigo regime. Show de bola, gurizada? No século XIX, a coisa não muda. No século XX, desculpa, a partir de 1901, a coisa não vai mudar muito de figura, não. A Rússia vai modernizar a sua política, porém de faz de conta. E essa modernização política e social implementada pela dinastia Romanov vai gerar o quê? Vai tornar muito claro as contradições e o atraso político e social que ele vivia. Na Rússia, no século XX, ainda valiam as relações feudais no campo. Por mais que as relações servo-vassálicas, servo-feudais, já tivessem sido suspensas na Rússia desde a assinatura do tratado em 1861, as relações de trabalho no campo ainda eram sim pautadas no sistema feudal de servidão, certo? Os mujiks são os camponeses russos atrelados, dependentes dos grandes proprietários rurais, no esquema clássico de feudalismo. A modernização gerada pela industrialização faz duas coisas. Quais? A ascensão de uma burguesia e também a criação de um proletariado bastante miserável. Então, olha só, a gente vai ter no campo uma situação bastante complicada, com essa relação praticamente feudal, e nas cidades a formação de um exército de proletários que viviam em condições bastante penosas. Show de bola, gurizada? Vamos dar uma olhadinha aqui ainda. Rapaziada, você que já viu Revolução Russa, você sabe, dos bolcheviques, dos mencheviques, da onde vem isso? Isso é criado no ano de 1903, quando o Partido Operário Social Democrata sofre uma cisão e se separa nos mencheviques, que seriam a minoria, que vão defender o quê? Uma aliança do povo com a burguesia para combater o regime czarista, implementando caráteres liberais,
pensando num socialismo futuro. Já os bolcheviques, que seriam a maioria, pregavam uma ideia revolucionária de união de proletários e camponeses numa revolução imediata e na imediata implantação do socialismo na Rússia. Então, mencheviques e bolcheviques vão surgir antes da revolução, da cisão do Partido Operário Social Democrata. Show de bola, galera? Vamos ainda nas questões que antecedem essa revolução de 1917. Rapaziada, a Rússia vai passar por uma revolução anos antes, a Revolução de 1905. A origem dessa revolução é bastante importante, é justamente a Guerra Russo-Japonesa. O interessante que você perceba é que a Rússia, embora não tivesse uma grande produção industrial, a Rússia não tivesse muitas indústrias, ela entrou na corrida imperialista junto das nações europeias, que já eram sim bem mais industrializadas que a Rússia. E nesse contexto, ela partiu em busca de suas áreas de influência. Enquanto Inglaterra, França, Alemanha vão disputar as regiões da África, a Rússia vai entrar em choque com o Japão, buscando disputar as regiões da Manchúria e da Coreia. Mas sabe o que é mais interessante? É que a grande e poderosa Rússia acaba levando um couro, uma coça, uma surra da jovem nação japonesa. E além de perder territórios e influência no Oriente, vai sofrer uma aguda crise econômica e uma crise de abastecimento. A população, então, em 1905, vai ao Palácio de Inverno de Nicolau II, o czar russo da época, pedir a saída da Rússia dessa guerra, numa tentativa de resolver as questões da crise do abastecimento e da grande fome que se espalhava pela Rússia. O que ocorre? Nicolau II, que não entendeu direito o que estava acontecendo, estava caindo a noite, aquela população vinha com tochas, entoando o hino de louvor ao czar, mas ele não escutava isso lá onde ele estava. Obviamente ele viu um monte de gente falando, gritando e vindo com tochas para cima do palácio. Ele não quis nem saber, juntou o seu exército à frente do Palácio de Inverno e mandou abrir fogo contra a população, que foi pedir o fim da guerra. Episódio esse conhecido como Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento é o estopim para a Revolução de 1905, que vai se espalhar por toda a Rússia e vai ganhar inclusive o apoio da Marinha, depois que o encoraçado Potemkin se rebela e se une aos revoltosos. Então, Marinha, partes do exército, soldados de baixa patente, vão todos se unir nessa revolução contra Nicolau II, contra o sistema czarista. A repressão será extremamente violenta e Nicolau vai conseguir se manter no poder. Porém, é inegável as heranças que essa revolução vai deixar para a Revolução Russa. E que heranças são essas? Primeiro, a organização dos sovietes. Sim, os sovietes não são organizados na Revolução Russa. Eles nascem, na verdade, na Revolução de 1905. E o que eram esses sovietes? Eram conselhos de trabalhadores, de operários e de camponeses que valiam como uma instância política local, ou que decidiam, tomavam as decisões políticas das cidades. Então, cada soviete mandava nas instituições políticas de sua cidade. Isso foi organizado na Revolução de 1905 e vai ser retomado na Revolução Menchevique e posteriormente na Revolução Bolchevique, que nós veremos logo à frente. Também, outra herança importantíssima da Revolução de 1905 foi a questão da formação de um exército popular. Como eu falei a vocês, camponeses,
operários, né, o proletariado, os trabalhadores da cidade de uma forma geral, se unindo a setores da marinha, a setores do exército, a soldados de baixa patente, essa galera toda formando um exército popular. Na Revolução de 1905, esse exército popular vai ser extremamente importante para as revoluções de 1917, como nós veremos à frente. Mas, rapaziada, não foi só a Revolução de 1905 e nem só o contexto social e econômico da Rússia que gerou essa revolução. Então vamos procurar alguns motivos a mais. E nesses motivos a mais eu coloco para você o caso Rasputin, que é um caso bastante interessante da gente analisar. O que acontecia era o seguinte: Nicolau Romanov, o czar russo, tinha algumas filhas e um filho, Alexander. Só que Alexander sofria de hemofilia. O que acontece é o seguinte: a czarina Alexandra convoca um curandeiro muito conhecido chamado Rasputin, esse cara aqui da imagem, né? Rasputin era um curandeiro muito conhecido e, de fato, quando ele entra no palácio e começa a fazer as suas rezas, o menino Romanov fica melhor. Porém, começa um disse-que-me-disse na Rússia inteira, porque Rasputin era muito conhecido por ser um baita de um depravado. Isso mesmo, né? Sátiras pornográficas da czarina com Rasputin começaram a fervilhar pela Rússia, o que faz Nicolau acabar expulsando ele do palácio. O que acontece? O menino Romanov Alexander volta a sofrer com a doença hemofilia. Alexandra, a czarina, chora no ouvido de Nicolau, que chama Rasputin de volta. E a população passa a acreditar que Nicolau II escolheu um bruxo para ser o conselheiro da família imperial. Então a imagem de Nicolau II passa a ser fortemente detonada por essa grande influência de Rasputin em seu governo. Lembrando a vocês que de uma forma ou de outra, essa influência se dava muito mais pela czarina que pelo próprio Nicolau. Mas quem ficou com a imagem desgastada de fato foi Nicolau. Show de bola, gurizada?